Vamos ficar de pé para receber o homem de Deus, presbítero Alexandre. Glória a Deus, está com a oportunidade de trazer a palavra. Não se assente por enquanto até as primeiras palavras do homem de Deus. Que Deus te abençoe, toda essa casa te recebe na gloriosa paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo à casa de Deus, não somente você, mas todos que estão aqui nessa noite pela primeira vez, ou vieram de outro ministério, ou estão visitando aqui essa casa de oração. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar um bem-vindo para o nosso amado preleitor da noite e aos visitantes que estão cooperando conosco neste lugar. Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, nós amamos vocês. Glória a Deus. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus? Também estou muito feliz com Jesus por essa oportunidade que o Senhor tem me concedido para poder estar aqui com os irmãos, para adorar, glorificar ao nome de Jesus. Quero agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade. Pastora Milka, Deus abençoe. Pastor presidente do ministério, que Deus abençoe. Aos obreiros e a digníssima esposa do pastor Milka, Deus seja louvado também pela sua vida. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia. Evangelho que segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 22. Glória a Deus. 14, versículo 22 de Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 22. Quem achou diz amém. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Tome seu assento, por favor. Glória a Deus. Meus irmãos, a passagem é bem conhecida e a igreja conhece de cor e salteado, mas existem alguns detalhes desse texto que eu queria compartilhar com os irmãos essa noite, que eu achei e acho muito importante para o nosso ensinamento nos dias atuais. O capítulo 14, versículo 22, vai falar sobre quando Jesus ele vai andar por cima das águas para ir ao encontro dos discípulos que estavam sofrendo por causa de uma tempestade que era contrária. O capítulo 14, verso 22, está escrito que logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem dentro do barco e fossem para o outro lado. Esse texto aqui, ele está registrado nos 4 evangelhos, nos 4 não, Mateus, Marcos e João. A Bíblia vai dizer que Jesus ele pede para os discípulos entrar dentro do barco e passar para o outro lado. A pergunta que eu fiz foi: por que Jesus está pedindo para os discípulos entrarem no barco e passar para o outro lado? O capítulo 6, versículo 15 do Evangelho que segundo escreve João vai me responder.
quando Jesus acaba de saciar uma multidão, multiplicando os pães e os peixes, a Bíblia diz que no capítulo 6, versículo 15, Jesus, conhecendo que a multidão queria proclamá-lo rei à força, Jesus, sabendo disso, ele pede para os discípulos entrarem dentro do barco e passar para o outro lado. Agora a pergunta é, por que Jesus, sabendo que os discípulos querem proclamá-lo rei à força, ele pede para os discípulos entrarem no barco e ir para o outro lado? Porque não era hora de Jesus ser proclamado rei aqui nessa terra. Quando Jesus descobre que os discípulos querem forçá-lo e proclamá-lo rei, Jesus, sabendo disso, ele parte em retirada e pede para os discípulos entrarem dentro do barco e ir para o outro lado. Por que Jesus está saindo? Porque ainda não era hora de Jesus ser proclamado rei naquele momento. A hora de Jesus ser proclamado rei era quando Jesus estivesse na cruz do Calvário, com os braços abertos para a humanidade. Então sim, ali ele seria proclamado rei. É por isso que Jesus, quando sabe que os discípulos, descobre que que a multidão querem proclamá-lo rei, ele sai. A atitude de Jesus me ensina que tudo tem um tempo e um propósito debaixo do céu para se cumprir. O tempo de Jesus ser proclamado rei não era agora. O tempo de Jesus ser proclamado rei era na cruz. Capítulo 19, versículo 19 de João está escrito que Pilatos escreve: Jesus o Nazareno, rei dos judeus. E ele pede para que essa placa seja escrita em 3 línguas: em hebraico, em grego e em latim. E colocasse em cima da cabeça de Jesus, escrita: Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Esse era o momento certo de Jesus ser proclamado rei, quando estivesse na cruz do Calvário e a placa em cima, para todos aqueles que passassem, olhassem e lessem, e estava escrito: Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Com essa atitude de Jesus partir para o monte e pedir para que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, para não ser proclamado rei, essa atitude que Jesus está tomando me ensina que tudo tem um tempo e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo de Jesus ser proclamado rei não era aquela hora. O tempo de Jesus ser proclamado rei era na cruz do Calvário. Então Jesus logo está me ensinando: não deixa o diabo antecipar o propósito que Deus tem na tua vida. Espera o tempo de Deus para que todo o propósito se cumpra debaixo do céu, na sua vida, no seu casamento, no teu ministério, em qualquer área da sua vida. Satanás é especialista em querer nos apressar para que o propósito de Deus se cumpra aqui nessa terra. Foi o que aconteceu. A multidão olhando para Jesus, à força, sem Jesus querer, queriam pegar Jesus e sair proclamando que ele era rei. Jesus, sabendo disso e sabendo que não era a hora certa, Jesus ele corre, parte em retirada, sobe para o monte para orar e pede para os discípulos entrarem no barco e ir para o outro lado, ensinando que aquele momento não era a hora de Jesus ser proclamado rei. Naquele momento, Jesus está me ensinando o seguinte: não deixe as pessoas apressarem o propósito que Deus tem na tua vida. Espere o tempo e a hora de Deus, porque tudo tem o seu tempo e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu vou repetir: Satanás é especialista em colocar na tua mente, em te apressar para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Assim aconteceu com Abraão e Sara. Deus tinha prometido um filho para Abraão, dizendo que a sua descendência seria como a estrela do céu e Deus multiplicaria ela como a areia do mar. Mas Sara estava apressada e disse para Abraão: toma Agar, a tua serva, para que eu tenha filho por meio dela. Abraão então cedeu e ele então coabitou com Agar, nasceu Ismael.
E isso causou uma confusão tremenda dentro da casa de Abraão, porque se apressou e não esperou a promessa de Deus se cumprir na face da terra. Então tudo quando nós se apressamos, quando o diabo tenta a nossa vida, para nós colocarmos a carroça na frente dos bois, tudo isso vai dar errado. Jesus nessa atitude ensina: espere o tempo de Deus, porque há todo tempo e um propósito debaixo do céu. E eu tenho um recado para nós nessa noite: quando o tempo de Deus chegar, e o propósito de Deus chegar na terra, pode se levantar o diabo, pode levantar a calúnia, podem tentar puxar o tapete, podem falar mal da tua vida, pode fazer o que quiser, não vai impedir o tempo e o propósito de Deus de se cumprir na face dessa terra, na sua vida. Jesus, sabendo, ele entra dentro, sobe para o monte e pede para os discípulos: entrem dentro do barco e vão para o outro lado. E a Bíblia diz: enquanto eu despeço da multidão, Jesus disse: entre no barco. Enquanto ele despedia a multidão, foi aqui que me chamou a atenção, é os detalhes do texto. Que multidão é essa? É a multidão que descobriu que Jesus tinha ido com seus discípulos para um lugar deserto. Segundo Lucas, capítulo 9, verso 10, vai dizer que era uma cidade chamada Betsaida. Quando a multidão descobriu que Jesus tinha ido para lá, a Bíblia diz que eles correram a pé e chegaram lá. Quando chegaram, Jesus ele olha para a multidão e viu que era como ovelhas que não têm pastor. Jesus sentiu compaixão delas. Jesus então vai fazer 3 coisas na vida dessa multidão que correu atrás de Jesus. A primeira coisa que Jesus vai fazer está em Lucas capítulo 9, versículo 11. Jesus ele vai pregar o reino de Deus, vai curar os enfermos. Só que Mateus capítulo 13, capítulo 14, versículo 21, diz a Bíblia que Jesus saciou a multidão, multiplicando o pão e os peixes. Jesus então fez 3 coisas nessa multidão. Primeiro, Jesus prega o reino de Deus. Segundo, Jesus cura todos aqueles que estavam enfermos. Terceiro, Jesus mata a fome daquela grande multidão. A segunda coisa que eu aprendi aqui é que quem vai atrás de Jesus nunca volta com a mão vazia para sua casa. Jesus está despedindo a multidão, só que eles não estão indo para sua casa com mão vazia. Jesus vai fazer 3 coisas: pregar a palavra, curar os enfermos e saciar a fome. Ou seja, quem vai atrás de Jesus nunca volta para casa com a mão vazia. Agora, quem vai atrás de revelação, quem vai atrás de cantor, quem vai atrás de pregador, quem vai atrás de fulano ou de ciclano, corre o risco de voltar para casa com a mão vazia. Mas quem veio nesse culto nessa noite, não atrás de pregador, nem atrás de cantor, mas atrás de Jesus, Jesus manda dizer pela palavra: você não vai voltar para a tua casa com a mão vazia. Alguma coisa Deus vai te entregar na tua mão nessa noite. Quem acredita, levanta a mão e dá glória. Aquele que não vai te despedir com a mão vazia. Enquanto Jesus despede a multidão, versículo 23, despedida a multidão, que não foram para casa com a mão vazia, Jesus vai para o monte, para orar, e a Bíblia diz que Jesus vai orar sozinho. Essa atitude de Jesus orar sozinho, traz outro ensinamento para a nossa vida. Qual é o ensinamento? A espiritualidade de um homem e de uma mulher, não se mostra quando estamos em público. A espiritualidade e o nível de espiritualidade de um homem e de uma mulher se mostra quando eu estou sozinho. Jesus ele sobe para o monte para orar sozinho. Não tinha Pedro, não tinha Tiago, não tinha João, não tinha nenhum dos seus discípulos. É Jesus ensinando o seguinte: a espiritualidade de um homem não se mostra quando eu estou perto de alguém. O nível de espiritualidade de uma pessoa não se mostra quando eu estou perto das outras pessoas,
ou quando eu estou em público junto com algumas pessoas. O nível de espiritualidade de um homem e de uma mulher se mostra quando ele está sozinho. Quando o pastor não está do lado, quando a mulher não está do lado, quando o pai e mãe não está do lado, quando não tem ninguém do lado, aí sim essa pessoa mostra o seu nível de espiritualidade. O nível de espiritualidade de uma pessoa se mostra quando ele está dentro do seu quarto sozinho com esse celular na mão. O nível de espiritualidade de uma pessoa é quando ele está no seu trabalho, rodeado de algumas pessoas que não são cristãs. O nível de espiritualidade de uma pessoa se mostra quando ele está dentro do Uber sozinho, quando ele está dentro de um estabelecimento sozinho. Aí ele vai mostrar o seu nível de espiritualidade. Mas Jesus ensina mais. Quando Jesus sobe para o monte para orar sozinho, Jesus está ensinando que cada pessoa tem que ter o seu particular com Deus. Cada pessoa tem que ter o seu relacionamento com Deus. Cada pessoa tem que separar o seu tempo para falar com o Pai. Jesus, ele está ensinando ainda mais. Sabe o que Jesus está ensinando? Jesus está falando assim para mim: Alexandre, para orar eu não preciso de A e B para orar. Para orar eu não preciso de A e B para orar. Porque Jesus está ensinando o seguinte: tem gente que ora se fulano ora, tem gente que canta se ciclano canta, tem gente que prega se fulano prega. Jesus está ensinando: tenha o seu particular com Deus, tenha a sua comunhão com Deus. Jesus está ensinando ainda mais. Sabe o que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando assim, ó: não dependa de A, não dependa de B, para você orar, para você cantar e para você evangelizar. Porque tem gente hoje em dia que só canta se alguém cantar, só ora se alguém orar, só prega se alguém pregar, só regia o grupo se alguém reger, só participa do grupo se alguém participar. Jesus está orando sozinho, ou seja, ele não depende de A e B para orar, ele não depende de A e B para cantar, ele tem o seu particular com Deus sozinho. Isso que eu estou falando é importante, irmão. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento na sua vida que vai ter ninguém do teu lado. Vai chegar um momento na sua vida que não tem A, não tem B, não tem C, só você e Deus. Eu chamo disso aqui de avivamento pessoal. É aquela pessoa que não depende de ninguém para orar. Ele ora porque ele tem o seu particular com Deus. É aquela pessoa que não depende de A e B para cantar. Ele tem o seu particular com Deus. Ele tem a sua comunhão com Deus. Ele separa um tempo para orar ao Deus que fez os céus e a terra. Não somente Jesus, mas tem outra pessoa que tem um avivamento pessoal. É Daniel. Daniel, quando orava, subia no seu quarto, abria as janelas que estava na direção para Jerusalém. Ele estava orando sozinho. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmãos, não tinha ninguém. Por quê? Porque Daniel tem o seu particular com o seu Senhor. E é isso que temos que aprender. Temos que ter o nosso particular com Deus. Nós não podemos depender de ninguém para cantar, para orar, para servir a Deus. Aí eu só sirvo a Deus se fulano servir. Aí eu só canto se fulano cantar. Aí eu só oro se fulano orar. Não, não, não. Jesus ora, sobe no monte, ora sozinho, dizendo para a humanidade: não dependa de A, não dependa de B, dependa de mim para me servir. É só isso. E ele ora só no monte. A Bíblia diz que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O evangelista Marcos, capítulo 6, versículo 48, porque o que Marcos escreve, Lucas não escreve.
E o que Mateus escreve, Marcos e Lucas também não escrevem. Então você faz a junção da mesma passagem nos evangelhos, aí você vai entender começo, meio e fim. O evangelho que segundo escreve Marcos vai dizer que quando Jesus está no monte orando sozinho, a Bíblia diz em Marcos que Jesus, vendo os discípulos remando, cansado de remar, Jesus então desce e vai ao seu encontro. Mas espera aí, aonde Jesus estava? No monte. E os discípulos estavam onde? No meio do mar. E a Bíblia diz, e vendo-os cansado de remar. Espera aí, segundo o evangelista João, os discípulos estavam quase 5 a 6 quilômetros da terra, aonde Jesus estava em cima do monte. Então isso quer dizer, Jesus do monte viu os discípulos cansados de remar no meio do mar. Sabe o que eu aprendi? Jesus nunca perde a gente de vista. Eu não sei quantos quilômetros você está longe de Jesus, mas Jesus manda dizer para alguém aqui, Jesus não te perdeu de vista. Você pode ir para qualquer lugar da face dessa terra. Se você subir ao céu, Ele está lá. Se descer debaixo da terra, Deus está lá. Para onde você quiser ir, Deus manda dizer, Ele não te perdeu de vista. Ele estava no meio do mar, Jesus no monte, Jesus viu. Marcos vai dizer que Jesus viu eles cansados de remar, porque o vento era contrário. Tem duas coisas que eu aprendi. Toda vez que você vai obedecer uma ordem de Cristo, sempre o vento soprará contrário para tentar te parar. Acho que você não pegou. Sempre quando você se colocar na brecha para obedecer a voz de Deus, sempre o vento contrário vai soprar, e a intuição do vento é essa, é parar você e tentar empurrar você de volta para trás. Mas Jesus está descendo aí. Se tem gente aqui que resolveu obedecer a Deus, mas o vento está soprando, a calúnia está soprando, o levante está soprando, Deus manda dizer para alguém, não pare de remar, porque Jesus está descendo aí para te ajudar. Labracaiaté. Aleluia! Sempre é assim. O vento contrário não sopra para quem é desobediente. O vento contrário só sopra para quem é obediente. Nós temos uma mentalidade que nós aprendemos desde a antiguidade, que o vento só sopra para quem está desobediente. Não é não. O vento sopra para quem também obedece. Só que tem uma diferença. Para quem desobedece é uma coisa, mas para quem obedece, Jesus ele entra na causa para te ajudar. Sadraque, Mesaque e Abednego só entraram na fornalha porque obedeceram a lei, ficaram em pé, não se prostraram. Quem não se prostrou não foi para a fornalha, só foi para a fornalha quem ficou em pé. A fornalha não é para desobediente, a fornalha é para obediente. Tem pessoas que aceitam Jesus hoje e pensam que vai ser mil maravilhas. Pensa que vai ser só um mar de rosas. Não vai ser um mar de rosa não. Vai ter os seus espinhos também. Não vai ser um mar de rosa não. Vão te jogar na fornalha assim e ainda vão aumentar 7 vezes ainda para ver se você nega. Mas eu tenho uma palavra para você. Podem até te jogar, mas quando o rei olhar, vai ver um quarto homem, semelhante ao filho do homem. A chama não vai arder, a chama não vai te queimar,
Porque o quarto homem da fornalha vai estar com você quando você passar pelo fogo. E quando você passar pelas águas, eles também vão estar contigo. Sabe de uma coisa? Pega esse recado, vale a pena ser fiel. Porque quando eu estiver passando no fogo, Ele vai estar. Quando eu estiver passando nas águas, Jesus também vai estar conosco, dando vitória. E o vento era contrário. Irmãos, tem que ler nos 4 evangelhos para nós entender. Eu fui lá em Marcos ler. Está escrito: vendo eles cansado de remar. Porque o vento era contrário. Meus irmãos, os discípulos me ensinou um negócio muito importante aqui. O vento não era contrário? A Bíblia diz que eles cansaram de remar. Isso quer dizer que eles estavam... Fala para o teu irmão que está do teu lado assim, ó. Ainda que o vento está contrário, não pare de remar. Não desista do teu chamado. Não desista daquilo que Deus tem da tua vida. Porque Jesus vai descendo por cima das águas para te dar vitória. Oh, aleluia. Mas estão falando da minha pregação, não estou nem aí. Eu não vou parar de remar. Estão falando do jeito que eu canto, eu estou nem aí, não vou parar de remar. Estão falando do jeito que eu rejo, não estou nem aí, não vou parar de remar. Estão falando do jeito que eu sirvo a Deus, não estou nem aí, eu não vou parar de remar. Ô irmão, vou pegar o exemplo do pastor Amilcar. Se o pastor Amilcar ligasse para esse vento contrário, ele tinha parado de remar, ó. Se eu fosse ligar, eu tinha parado de remar, ó. Fala mais uma vez só, que não vou ser chato não. Fala para ele, não para de remar não, pelo amor de Deus. Ô irmão, os discípulos cansados de remar, parece que Jesus faz de propósito. Ele deixa os discípulos remando. Quando os discípulos percebem que eles estão cansados e não estão aguentando mais, ela está pegando, aí ele desce. É tipo assim, ó. Você foi até o teu limite, agora deixa comigo que eu resolvo esse problema aí. Ela está pegando tudo, hein? Jesus deixa nós ir até o nosso limite. Quando o limite acaba, e parece que Jesus faz de propósito, você já viu? Nós tentamos de todas as áreas, tentamos com todos os recursos, aí Deus só está olhando só lá do alto, vai, deixa você fazer o possível, tudo que você puder fazer, faça. Quando acabar os teus recursos, eu entro com providência para te dar vitória. Acabou o teu recurso, fica tranquilo, Jesus está entrando com o dele. Está cansado de remar, fica tranquilo, Jesus, Ele está entrando com providência. Fica tranquilo, mas o vento contrário não te volta para trás, nunca mais. Aleluia, Deus vai te levar para frente para o propósito que Ele tem contigo na tua vida nessa terra. Aí Jesus anda. Aí eu volto para Mateus, tem que ajuntar para ter um entendimento completo. Versículo 24. O mar ele estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. Mas na 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima das águas. Na 4ª vigília da noite, são de 3 a 6 horas da manhã. Jesus deixa os discípulos remando a noite toda. Quando acabou as forças deles, de 3 a 6 horas da manhã, Jesus desce. 3 horas da manhã, Jesus está descendo por cima das águas. Aquilo que os discípulos estavam temendo, Jesus vai andando por cima. Aquilo que eu temo, aquilo que me dá medo, Jesus vem andando, pisando por cima.
Ele está dizendo assim para os discípulos: ó, aquilo que você tem medo, eu sou maior daquilo que está fazendo você ficar com medo. Eu sou maior do que as muralhas, eu sou maior do que o gigante, eu sou maior do que essas ondas. Eu sou maior que o teu problema. Ele vem andando por cima. E os discípulos vendo andando sobre o mar, assustaram-se dizendo: é um fantasma. Você já viu? Parece que tinha fantasma nessa época. Eu não quero entrar nesse assunto não, mas rapidinho. Lembra quando os discípulos estavam trancados dentro de uma casa? Jesus entrou com as portas tudo fechadas. Quando os discípulos olharam, disseram: é um fantasma. Agora Jesus está andando sobre as águas, os discípulos olham e dizem: é um fantasma. Parece que tinha esse negócio nessa época aqui, mas deixa esse negócio para lá. Aí a Bíblia diz que gritaram: é um fantasma. Jesus respondeu: não tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Jesus disse: tem bom ânimo, sou eu, não fiquem com medo. Irmão, antes de Jesus apaziguar a tempestade, Jesus primeiro apaziguou os discípulos. Antes de Jesus apaziguar a tempestade exterior, Jesus primeiro apaziguou a tempestade interior que estava no coração dos discípulos. Sabe o que Deus me ensinou aqui? Antes de Deus resolver todo o meu problema exterior, primeiro Deus vai trabalhar em mim, no meu interior, me acalmando o coração. O bonito é agora. Pedro respondeu: se é tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Sabe o que eu aprendi aqui? Pedro não acredita em qualquer espírito. Pedro não acredita em qualquer revelação. Pedro não acredita em qualquer palavra que estão pregando por aí não. Pedro não acredita em qualquer um que fala: eu sou homem de Deus e sou servo de Deus, não. Pedro não acredita em qualquer voz que está dizendo: eu sou Jesus, não. Pedro, ele faz prova de Deus para saber se é Deus ou não é. Jesus disse: sou eu, não tem mais. Pedro disse: ah, é? Se é tu, eu vou andar sobre as águas. Sabe o que Pedro está ensinando? Ele não acredita em qualquer coisa que estão falando, não. Ele faz prova para ver se é Deus que está falando ou não. E o apóstolo João, ele vai dizer isso no capítulo 4 da sua primeira epístola, versículo 1. Filhinhos, não acrediteis em qualquer espírito, antes provai se os espíritos vêm de Deus. Não é só porque está falando em língua que eu estou acreditando não, irmão. Não é só porque tem nome no meio evangélico, tem fama, que eu vou acreditar em qualquer pregação, não. Não é só porque está tudo bonitinha que eu vou acreditar, não. Eu vou fazer a prova de Deus para ver se é Jeová mesmo que está falando. Gideão fez a mesma coisa. Duas vezes ainda, duas. Primeiro o anjo foi lá. Balão varoloso. Livra Israel. Se é o Senhor que está falando, fica aqui só um pouquinho que eu vou ali preparar um bolo. Preparou um bolo, o anjo disse: coloca a carne na pedra e joga o caldo. Sabe se ele acreditou? Ele fez prova de novo. O anjo disse assim: agora vai, livre Israel. Peraí, mais uma vez só. Se essa esponja estiver molhada e do lado da esponja estiver seco, eu sei que é o Senhor. Ele amanheceu no dia de manhã, estava lá. Do lado seco, a esponja molhada. Ele disse: só mais uma vez.
Se a esponja estiver seca e do lado dela tiver o orvalho, aí eu sei que é o Senhor. Levantou de manhã, quando olhou, a esponja seca e ao redor o orvalho. Sabe o que Gideão está ensinando? Cuidado com as revelações, as pregações que estão falando por aí. Faz prova de Deus para ver se é Deus que está falando. Não acredita em qualquer coisa. Quem está entendendo diz amém. Se é tu, manda eu ter contigo sobre as águas. Ele está dizendo assim, ó, se for o Senhor mesmo, vou andar sobre as águas. Se não for, vou afundar. Jesus disse, então vem. A Bíblia diz que Pedro começou a andar. Só que a Bíblia diz que ele sentiu o vento. Mas espera aí, Pedro já estava sentindo o vento faz tempo. Só que a Bíblia diz que ele sentiu o vento. Mas ele já estava sentindo desde as 6 horas da tarde, que o vento começou a soprar. Mas quando ele está andando, ele está focado aonde? Em Jesus. No meio do caminho que ele está andando nas águas, ele para de focar em Jesus e foca para o vento. Aí ele começa a afundar. Pegou não? Toda caminhada, todo começo de ministério, todo começo de caminhada é desse jeito. Primeiro você começa. Podem falar da tua vida, você caminha. Podem chicotear a tua vida, você caminha. Podem falar de qualquer coisa, você caminha. No primeiro amor é assim. Podem falar que eu sou crente quadrado, eu estou caminhando. Pode falar que eu sou crente redondo, eu estou caminhando. Pode falar o que quiser da minha vida, eu não estou nem aí. Mas parece que quando os anos vai passando, a gente parece que vai perdendo foco, vai se esfriando um pouco mais. Aí nós começamos a prestar atenção na fofoca, começa a prestar atenção no disse-me-disse, começa a prestar atenção no que estão falando da minha roupa, da minha voz, do jeito que eu prego, do jeito que eu canto. Quando eu perco o foco de Jesus e começo a prestar atenção no que estão falando, eu começo a afundar. Todo começo de ministério é assim. Mas eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Ainda que você esteja afundando, porque perdeu o foco de Cristo e começou a olhar para as lutas que surgiram, Deus não vai deixar você afundar nesse mar. Nessa noite Jesus estende a mão para te levantar de novo. Quem cantar vai continuar cantando, quem pregava vai continuar pregando, quem servia vai continuar servindo, quem profetizava vai continuar profetizando, mas afundar nesse mar você não vai afundar, porque Jesus estende as tuas mãos para te salvar. Ele grita: salva-me, Senhor. Jesus estende as mãos, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? A Bíblia diz que, eu acabo agora. Quando eles subiram no mar, no barco, a tempestade acalmou. Vou repetir. Quando Jesus pega na mão de Pedro, deixa eu falar uma coisa agora muito importante que Deus deu agora. Nós somos chamados, não foi para pisar em quem está afundando. Nós somos chamados, foi para estender a mão e tirar ele do lamaçal do pecado e trazer para a casa de Deus. Ainda que pecou, ainda que adulterou, ainda que foi para o mundo, ainda que esteja usando droga, ainda não interessa. Nós não fomos chamados para pisar e matar o resto. Nós fomos chamados para estender a mão e dizer: vem para a igreja que eu estou contigo, eu te abraço.
Porque nós estamos numa geração que é o seguinte: se descobre que alguém pecou, em vez de tentar ajudar, muito pelo contrário, pisa o resto, não liga, não dá a paz do Senhor, não manda o WhatsApp, não. Deus não chamou a igreja para isso, Deus chamou a igreja para trazer de volta para a sua presença. Amém. Quando Jesus estende as mãos, levanta Pedro, coloca no barco. Quando eles pisam no barco, o vento acalmou e o mar ficou grande bonança. Existem duas tempestades na Bíblia. A primeira tempestade, Jesus já está no barco e ele acalma a tempestade pelo poder da sua palavra. A segunda tempestade que a Bíblia mostra é essa aqui, Mateus 14, 22. Só que essa, Jesus não apazigua essa tempestade pela palavra. Ele apazigua a tempestade quando ele entra no barco. Ou seja, eu não sei como é que Jesus vai apaziguar essa tempestade. Se é pelo poder da palavra ou se é entrando no teu barco. Mas uma coisa eu sei, essa tempestade vai ser apaziguada para a glória de Deus que fez os céus e a terra. Recebe. Para você que já tem Jesus no barco, Jesus vai apaziguar pelo poder da palavra. Mas para você que ainda não aceitou Jesus como Salvador e não tem Jesus no teu barco nessa noite, se você aceitá-lo, Jesus entrará no teu barco e essa tempestade vai cair por terra hoje, em nome de Jesus de Nazaré. Se coloque de pé em nome de Jesus, por favor. Para quem tem Jesus no barco, o poder da palavra vai apaziguar. Mas para quem ainda não aceitou Jesus, a tempestade vai continuar batendo no teu barco. Mas se hoje Jesus entrar nele, o vento vai ter que respeitar. E o mar que está revolto vai ter que se acalmar. Senhor meu Deus e eterno Pai, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que a tua palavra possa fazer o resultado pelo qual ela foi mandada nessa noite. Que o Senhor, Pai querido, ajude, Pai, e me ajude, e ajude a igreja a entender a tua palavra ainda mais. Que o Senhor possa abençoar o teu povo e os teus servos que nessa noite ouviram a tua palavra e que o teu nome seja glorificado e exaltado. Irmãos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, irmãos? Se assente um pouquinho, já vamos terminar o culto. Já estamos finalizando. Moça, você aí atrás, levante a sua mão. Você que coçou o nariz, levante a mão. Você, levante a sua mão. Deus tem pressa para agir na sua vida. O Senhor já está te chamando já faz algum tempo. Você precisa entender que só Ele tem a oportunidade de viver uma nova história, mas ninguém tem esse poder. Ele tem uma obra na sua vida. Muitos podem te olhar, te julgar pela aparência, mas Deus conhece o seu coração. Nessa noite, Jesus te faz um convite, e esse convite é o convite da salvação. Talvez um dia você já aceitou a Jesus, talvez um dia você já abriu o coração para Jesus, mas de repente, o vento soprou, você perdeu o foco, deixou de olhar para Jesus.